Aqui estamos para continuar o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Ação e Reação. Hoje teremos o capítulo 15, Anotações oportunas. Os problemas do lar de Ideu ofereciam-nos ensanchas de preciosos estudos no terreno puro da alma. Em razão disso, de volta à mansão em companhia do assistente, valíamos-nos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata acerca de momentosas questões que nos fervilhavam a mente. Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, indagando. Meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? Nosso amigo sorriu e obtemperou. O grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico, rigidamente considerado, imobilizando-se, por isso, nas zonas obscuras da inconsciência, em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Marcela e Roberto não poderiam trair, na condição de mãe e filho, as simpatias carreadas do pretérito ao presente, tanto quanto Ideu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade em sua estrutura essencial, afinidade com dívidas exigindo resgate. Lembrei-me então dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente, e teci alguns comentários alusivos ao assunto, detendo-me, de maneira especial, na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta a maior importância para explicar as operações do inconsciente. Silas, atencioso, completou sem hesitar. Bastaria compreender na encarnação terrestre um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na infância, o ego, em processo de materialização, externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos, através de manifestações instintivas, a lhe entremostrarem o passado, do qual mal se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento, máquina essa que deverá servi-lo tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade provecta, quando as palavras, como se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento, modificado por desgaste. E a tese da libido, como fome sexual característica em todos os viventes? Insisti curioso. Freud, considerou Silas, deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma humana, para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Confiou-se o assistente a ligeira pausa e prosseguiu. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, prendendo-se em muitas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Interessante comparação. Examinado como força atenuante para a vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então
expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano químico, formando a água de que se alimenta a natureza, o movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia do plano cósmico. É a própria influência do Cristo que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar a luz à nossa mente, com vistas à divina ressurreição. Não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor da sublimação? O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la, assim, como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz, que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Hilário, que ouvia atenciosamente as elucidações expostas, considerou: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Não me calou agradavelmente a ponderação, que julguei de todo inoportuna, ante a elevação a que transcendentalidade a Decilas projetava o tema em estudo, mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu: Hilário, meu amigo, na terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Segismundo Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Sim, assertiva e respeitável, em nos reportando as exigências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arrendá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, aprender, elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizente com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos, desse modo, almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem uma das outras. Do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável, sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele, dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros aos sentimentos mais puros em favor das obras da caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Após breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude, dele se fizeram apóstolos atimoratos, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra.
uma obra de abnegação e sacrifício, que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Nesse ponto das elucidações, que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo, percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão por que é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito ao rendimento da produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhes fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro, que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem, invariáveis, depois do túmulo. Meu colega, que ardia no anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso: Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais, que não raro lhes situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito, além da armadura de carne que a morte consome? Como não? Respondeu o assistente tristonho. Cada consciência é uma criação de Deus, e cada existência é um elo sagrado da corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios. E não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos, valorosos, o serviço de reajuste. Impressionado, meu companheiro persistiu. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno, para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto depois de saciados os seus desejos. A pobre criatura, desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura? É preciso reconhecer que todos respondemos pelos atos que efetuamos, explicou o interlocutor. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha falir a mulher desventurada, é ele, inegavelmente, o autor da desdita em que ela se encontra. E em desencarnando, com o remorso da traição praticada, quanto mais luz lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo, a que ela se arrojou por segui-lo, confiante, e reconduzi-la à reencarnação, em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência entenebrecida pela culpa. Da mesma forma, Dulce Vilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício. O processo da reparação é absolutamente o mesmo.
A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando a luz do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral, diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo, engrandecidas pelas dificuldades e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício, para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturaram a alma e a carne? Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se, divino, o labor da regeneração, que só o tempo e a dor conseguem realizar. Tudo isso, meu amigo, tornou hilário com manifesta amargura. Nos obriga a reconhecer que nas falhas do campo genésico temos a considerar, acima de tudo, a crueldade mental que praticamos em nome do amor. Isso mesmo, aprovou o assistente. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos que nos ouvem. Contudo, fugindo à palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos, não nos precatamos quanto à lei de correspondência, que nos devolve inteiro o mal que praticamos, e em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que no esplendor da luz espiritual não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais, destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte, a beleza entre os homens. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, porquanto os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência, o esmagamento dos outros, voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios. E são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajuste nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus: todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Essa fala de Jesus está no Evangelho de João 8:34. E podemos acrescentar que para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. A conversação com Marquês Moissia, no entanto, Hilário, interessado em dirimir as dúvidas que lhe escaldavam a cabeça, tomou novamente a palavra e indagou sem preâmbulos. E os problemas inquietantes da inversão? Silas deu-se pressa a aclarar. Não será preciso alongar elucidações, considerando-se que o sexo, na essência, é uma soma das qualidades passivas ou positivas no campo mental do ser. É natural que o espírito, acentuadamente feminino, se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso no corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã
e companheira, filha e mãe diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma a terrível orientação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação num corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor. Não só o acrisolamento moral em si mesmos, como também a execução das tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre, que lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo do entendimento da vida e no progresso espiritual. Compreendemos que Silas se desincumbia brilhantemente da tarefa de esclarecer-nos, condensando em palavras singelas, luminosa síntese de vasto assunto que, de certo, em nossa conceituação, exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. Meu colega, contudo, como quem desejava estudar todas as questões tangentes, voltou a interrogar. Já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos? Os casais dignos e respeitáveis sob todos os pontos de vista que sistematizam o uso dos anticoncepcionais? Silas sorriu de modo estranho e falou: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, às quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo, recusando acolhimento aos novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação. Emaranham-se nas futilidades, preconceitos das experiências de subnível para acordarem, depois do túmulo, sentindo frio no coração. E o aborto provocado, assistente? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que o promove ou que venha a contestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mais doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? O assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar. Será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício mobilitante.
com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Inexplicavelmente, Hilário emudeceu, e a face da lógica em que se baseavam as anotações de Silas, não tive coragem de prosseguir perguntando, absorvido então pelo temor de aprofundar em excesso num terreno em que terminaria por esbarrar nos destritos de meus próprios erros. Olha o que ele se alertou, preferindo assim o silêncio para reaprender a pensar. Olha, aprendemos muita coisa nesse capítulo. Certamente precisamos ler e reler várias vezes para captar cada detalhe tão importante que tivemos aqui. Vamos ver o que eu pude anotar nessas poucas observações. Vemos a comparação da visão de sexo nos encarnados e nos planos sublimes. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. As pessoas precisam desvincular o sentimento amor dos sentimentos físicos. São coisas diferentes. É possível amar sem sexo e vemos sexo sem amor, não é verdade? É assim. E nos fala dos casos da homossexualidade. É muito interessante essas abordagens, que foi mais de uma que foi feita. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que inconsciente o desequilibrar. Inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requistando, quase sempre, a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem. Vemos que é o espírito que tem o sexo, e não o corpo. Devemos entender e considerar a todos como pessoas em evolução, pessoas em aprendizado, que todos somos, cada um com suas dificuldades específicas. Há os que nascem com variadas dificuldades físicas. O sexo é apenas uma delas e, como todas, merece respeito. Então, o que a gente entendeu aqui? Se essas pessoas, homens ou mulheres, que acabaram nascendo em corpos trocados, se eles fossem simplesmente pessoas que amam e respeitam os seus, sejam homens ou mulheres, que respeitem o outro ser humano como pessoa, isso não se daria? Porque um homem ou uma mulher tem que se fazer valer da sua condição sexual para subjugar o outro? Não é? É simplesmente um outro ser humano que merece o respeito como qualquer outro ser humano. Não é verdade? E isso é um pouco mais difícil para os homens que tendem a ter uma posse do outro. Quantos crimes não ocorrem por essa sensação de posse? Se não há de ser minha, não há de ser de mais ninguém. Não é triste uma condição dessa? Mas nós vemos que tudo isso acaba sendo ressarcido de outra forma e sempre por meios dolorosos. Às vezes um gesto desse é preciso que haja várias e várias reencarnações para que possa se curar. Seguindo, mas há casos, é muito importante esse parágrafo, há casos em que o espírito solicita corpo em sexo diferente ao seu, da sua alma, por motivos específicos. Reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada
por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor. Por exemplo, um homem que queira ter uma carreira religiosa. Se ele nascer como mulher, isso é mais fácil, não é verdade? Então, há casos em que isso é preciso. Homens, mulheres, por exemplo, que solicitam nascer homens porque vão precisar da atuação masculina para conseguir uma missão, uma tarefa qualquer, em que, sendo homem, isso se torna mais fácil, porque a sociedade ainda, apesar da modernidade que nós vivemos, ainda tem um certo peso diferente entre homens e mulheres, não é verdade? Então, é preciso entender que cada caso é um caso específico. Nem toda inversão sexual é kármica, muitas vezes é missionária. Então, meus amigos, ficamos aqui mais uma vez, com mais um capítulo, onde aprendemos tanta coisa importante. Deixo o meu e-mail, as formas de contato, para que vocês possam me ajudar a entender o melhor possível essas obras. Um abraço e eu espero vocês todos no nosso próximo capítulo.